Nossa história começa com um menino que se isolou do mundo para escapar do bullying implacável que enfrenta todos os dias. Enquanto ele está deitado em sua cama, navegando no Reddit sem planos futuros e sem aspirações, uma luz brilhante de repente brilha em seu telefone. Ele é saudado por uma deusa de grande personalidade que o parabeniza por ter sido escolhido para reencarnar em um novo mundo. Ele agora percebe que deve ter morrido em seu quarto e acabou aqui. A deusa vai direto ao ponto e diz a ele que ela lhe dará um poder barato para facilitar sua vida no novo mundo. Ela deve se sentir mal por ele ter acabado como um recluso em sua última vida. O cara absorve tudo e declara que só deseja uma coisa na próxima vida, que seja pacífica. Ele ainda quer ser um recluso, apenas sem a parte do bullying. Então ele concorda em reencarnar. Ele acorda como um bebê, e um rei está de pé acima dele, feliz por ter um menino tão saudável. O rei elogia o menino por ser tão saudável e ter a marca do poço no peito. Mas então eles medem seu poder mágico. O rei acha que seu poder deveria ser muito alto, já que ele é da realeza, talvez 40 ou 50. Mas uma vez medido, o orbe mostra apenas um nível de poder de 2, e ele não tem atributos exceto a barreira mágica. Então parece que o menino nasceu com baixa capacidade mágica. Mas seus pais ainda deveriam amá-lo, certo? Não. Eles estão preocupados com sua imagem como membros da realeza por dar à luz um bebê tão fraco e, assim, fazem planos para jogar fora o bebê. Parece que esse cara não consegue dar um tempo. Ele foi reencarnado em um novo mundo apenas para acelerar a vida. Enquanto isso, a deusa está em pânico porque eles estão prestes a jogar o bebê. Ela deu a ele um poder de trapaça, mas eles não entenderam. Na verdade, ela deu a ele um poder mágico de 1002, mas as medições que eles usam mostram apenas 2 dígitos. Então ele vai ser morto por um mal-entendido. O bebê foi deixado na floresta e não pode se mexer desde que é bebê. Ele tenta pensar em um plano para sua sobrevivência e lembra que as medições diziam que ele poderia usar magia de barreira. Ele começa a imaginar uma barreira e a luz começa a se reunir acima dele. Finalmente, uma caixa é formada no ar. Ele observa que a magia é realmente muito fácil de usar, então ele brinca com suas capacidades. Ele é capaz de mudar seu tamanho, forma e cor. Ele também é capaz de aplicá-lo a si mesmo e levitar. Então agora ele é um bebê flutuante. Mas então um lobo gigante aparece atrás dele e tenta mordê-lo. Mas a barreira é forte o suficiente para segurá-lo. Como está seguro, ele pensa em um plano de ataque e forma várias barreiras para atacar o lobo. Mas as barreiras não são capazes de fazer muito por conta própria. Então ele muda de tática e começa a jogar árvores no problema. Mas o lobo ainda consegue se levantar. Então ele traz as grandes armas e se prepara para jogar uma ilha nela. O lobo sabe que está em desvantagem quando o bebê começa a atirar ilhas nele e decide desistir. Mais tarde, o lobo pede desculpas por tentar comê-lo. Ela só queria recuperar algum poder mágico, mas não sabia que ele começaria a jogar terra nela. Ele tenta responder, mas ainda é um bebê, então não consegue falar nada. Ele pensa em uma maneira de resolver o problema e cria uma barreira que pode criar som e coloca na garganta para que ele possa falar através dela. Ele cumprimenta o lobo e ela pergunta quem ele é e o que ele está fazendo na floresta quando bebê. Ele se apresenta como Hart e diz a ela que foi abandonado pelo palácio porque eles pensaram que seu poder mágico era muito baixo. Mas o lobo vê que tem um poder que ultrapassa em muito os limites de um ser humano. Ela deduz que ele deve ser a reencarnação do Lorde Demônio, enquanto na verdade ele é apenas um recluso. Ele joga junto e se declara como o Lorde Demônio. O lobo agora está apavorado e aceita a morte dela de bom grado, mas não quer matá-la. Ele só não quer que ela o coma. Ela se emociona com essa generosidade e poupa sua vida, e jura servi-lo com lealdade pelo resto de sua vida. Hart só quer acabar com isso e concorda com ela e a chama de Flay para que ele possa ir embora. Mas enquanto ele está flutuando, ela o chama de volta e informa que um contrato foi criado entre eles desde que ele a chamou de Flay. Enquanto ele tenta explicar que não pretendia fazer um contrato, surge um problema e ele cai no chão. Ele não bebeu nada desde que nasceu e está morrendo de fome. Ele pede a Flay para ajudá-lo, e ela faz o possível e se transforma em humana. Mas ela está nua. Hart fica envergonhado, então usa uma barreira para fazer algumas roupas para Flay. Flay mais uma vez tenta fornecer leite materno para ele, mas sua lógica está um pouco errada, pois ela quer acasalar com um bebê de 2 horas.
Mais tarde, Flay pede desculpas por seu comportamento severo e Hart a perdoa. Mas então alguém se aproxima deles à distância, ferido. Flay quer matá-lo imediatamente, mas é impedida por Hart, que quer pelo menos falar com eles primeiro. Ele cria duas barreiras que funcionam como dispositivos de comunicação e pede a Flay que enfrente o que se aproxima. A pessoa é um homem, e quando Flay pergunta por que ele está na floresta, ele diz que está aqui para pegar o bebê. Flay se recusa a entregá-lo, e o homem pergunta por que ela se importa tanto. Ela então orgulhosamente exclama que está servindo o bebê. O homem está aqui apenas para resgatar Hart, já que ele é parente do rei e não pode simplesmente ficar sentado e deixar o bebê morrer. Ele até trouxe leite fresco para ele beber antes de morrer de fome. Flay está com raiva por ele ter ido até ela, já que ela não consegue produzir leite, mas Hart só quer o leite antes que morra de fome. Flay pergunta por que ele quer resgatar o bebê, e ele responde que é porque perdeu seu próprio filho e não pode simplesmente deixar um bebê morrer na floresta porque o rei o abandonou. Ele quer deixar o bebê viver em paz. Flay se emociona com a história e começa a chorar muito, e o homem acha o comportamento dela estranho para um demônio, já que ela fez do bebê seu mestre. Ele faz um acordo com ela para contratá-la como empregada para que ela possa cuidar do bebê o quanto quiser, e Flay concorda com seus termos. Eles então destroem o berço para fazer parecer que Hart morreu na floresta. Então, para torná-lo crível, ele arranca o pano de Hart e derrama sangue animal sobre ele para vender a capa. Mas Hart ainda não conseguiu seu leite. Já se passaram 9 anos desde aquela noite, e Hart cumprimenta sua nova família pela manhã. Eles o tratam muito bem e ele os ama muito. Mas há um problema: mesmo morando com eles todo esse tempo, ele ainda é odiado pela irmãzinha e nem fez nada contra ela. Flay entra vestida com roupa de empregada e se prepara para servir o café da manhã para a família e, surpreendentemente, a garotinha gosta muito de Flay, o que só esfrega sal nas feridas de Hart, que não faz ideia do motivo pelo qual ela não gosta dele. Ela pede a Flay para brincar com ela mais tarde, e ela inicialmente se recusa, mas quando Hart ordena que ela brinque com a garota, ela concorda com o encontro. A menina está em êxtase por poder brincar com Flay, e depois ela persegue Flay no jardim e se diverte muito. Hart os observa à distância e se sente excluído. Mas então sua mãe vem até ele e tenta animá-lo, dizendo-lhe que sua irmã, Charlotte, só o evita porque não sabe abordar garotos da idade dela. Então não é por nada que ele tenha feito. Afinal, ela é muito apegada a Flay. Mas Hart teme que algo pior possa estar acontecendo. Talvez Charlotte saiba que ele tem quase 30 anos por dentro e pense que ele é um idiota. Ele cai de joelhos derrotado, e sua mãe tenta animá-lo novamente, sugerindo que eles façam compras para comprar um presente para Charlotte. Afinal, se existe uma maneira de conquistar o afeto de uma criança, é suborno. Mas fazer compras é um pouco avançado demais para alguém com absolutamente zero habilidades sociais. Mas sua mãe insiste que será uma boa experiência para ele, já que ele está sempre em seu quarto, e um dia ele será o herdeiro do castelo, então ele precisa tocar na grama. E como sua mãe, ela o apoiará o tempo todo. Mais tarde, Hart está em seu quarto com um clone de si mesmo ao lado dele. Ele pensa em deixar o castelo permanentemente, mas se ele for embora, ele terá que levar Flay com ele, e Charlotte ama Flay, então ela ficaria triste se fosse embora. Mas se ela deixasse Flay para trás, provavelmente acabaria consigo mesma, já que todo o seu propósito na vida é cuidar de Hart. Mas se ele ficar, eles acabarão por colocar um monte de responsabilidade em seus ombros, algo que ele realmente não quer. Nos últimos 9 anos, ele pesquisou as capacidades de sua magia de barreira e agora é capaz de fazer um clone de si mesmo com ela. Mas os clones ainda não conseguem falar ou se mover sozinhos. Nesse momento, seu pai bate em sua porta e pede que ele saia para aprender um pouco o caminho da espada. Exatamente o que Hart não queria: responsabilidade. Seu pai quer treiná-lo no caminho da espada, pois ainda acha que o poder mágico de Hart é extremamente baixo. Ele tem que ser bom em alguma coisa. Então Hart tenta usar sua pesquisa como desculpa, e seu pai o apoia. Mas ele ainda quer que Hart pelo menos tente a espada. A princípio, ele deveria atacar, mas seu pai é conhecido como um herói de guerra, então ele não espera poder acertá-lo. Por enquanto, Hart se cobre em uma barreira para não se machucar gravemente e depois se lança contra o pai. Ele o surpreende e acaba esmagando sua espada no chão e deixando um buraco bem grande. Ele agora assume uma postura de ataque e diz a Hart para tentar evitar seu ataque. Hart pula no ar e se esquiva.
Isso é realmente surpreendente, já que normalmente ele precisaria estar pelo menos no nível 30 para se esquivar desse golpe. Hart acha estranho, pois mesmo quando ele verificou seu poder mágico em um cristal que subia para 3 dígitos, ele ainda mostrava apenas 2. E o mais alto número já registrado para um ser humano é definido como 7. Então, como ele pode ser tão forte? Seu pai ignora isso e agora está determinado a transformar Hart no melhor usuário de espada que ele pode ser, e Hart não pode fazer nada além de concordar com isso. Mais tarde naquela noite, o homem termina de treinar Hart e conversa com sua esposa. Sem o poder de Hart, ele chega à conclusão de que Hart pode ser parte demônio. Há registros que mostram que, há muito tempo, alguém da família real bateu palmas em algumas bochechas demoníacas, e agora há uma rara chance de os membros da família real nascerem com traços demoníacos. Sua esposa protesta que Hart não pode ser um demônio, já que ele não tem chifre ou rabo. Mas ele tem um poder estranho e um servo demoníaco. Mas esses caras são pais decentes, eles não vão abandonar Hart como algumas outras pessoas que jogam bebês. Eles querem que ele seja feliz. E Charlotte ouve a conversa deles. Este foi o fim da primeira parte. Obrigado por assistir. Não se esqueça